Sabe quando a gente se pergunta quem cuida da escola do bairro ou quem é responsável por proteger as fronteiras do país? Pois é, num país gigante, cheio de complexidades como o Brasil, a resposta para tudo isso está no jeito que o nosso estado se organiza. E é exatamente esse mapa que a gente vai desvendar hoje. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? A iluminação da nossa rua, a polícia que a gente vê patrulhando, até a lição do dinheiro que está no nosso bolso, tudo isso é tarefa de governos diferentes. Pode parecer um baita quebra-cabeça, mas tem uma lógica bem clara por trás, toda desenhadinha na nossa Constituição. E para a gente entender essa lógica, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver o desenho geral da nação. Depois, quem são os 3 níveis de poder e qual o princípio que divide as tarefas entre eles. Aí, a gente entra em como essa divisão funciona na prática e, por fim, como isso tudo afeta o nosso dia a dia. Bora lá? Então, começando pelo começo, pelo conceito fundamental. Para entender o Brasil, a gente precisa sacar que ele não é um bloco único, governado de um lugar só. A nossa forma de Estado é a federação. Uma federação é, no fundo, um grande pacto. É como se várias partes, tipo os estados, se juntassem para formar um país mais forte, mas sem abrir mão do direito de cuidar dos seus próprios assuntos. É um jeito inteligente de espalhar o poder pelo território. Agora, para ficar ainda mais claro, olha só esse contraste. Num Estado unitário, pensa na França, por exemplo. O poder está todo concentrado num governo central. Já na federação, que é o nosso caso, e o dos Estados Unidos, o poder é compartilhado. É uma verdadeira parceria entre o governo central, os governos regionais e também os locais. E é aqui que o Brasil tem uma característica muito própria, sabe? O nosso federalismo é chamado de sui generis, ou seja, único. E por quê? Porque a nossa Constituição de 88 deu uma promoção para os municípios, colocando eles no mesmo nível de autonomia da União e dos Estados. A gente construiu uma federação de 3 andares, o que é bem raro no mundo. Então vamos conhecer agora quem são os jogadores nesse tabuleiro. Quem são essas entidades que formam a nossa federação? Lá no topo a gente tem a União. É ela que representa o Brasil como um todo, sabe? Ela cuida daqueles assuntos que interessam a todo mundo, tipo a defesa do país, as relações com outras nações e, claro, a nossa moeda. Descendo um degrau, a gente chega nos estados. Cada um deles tem sua própria Constituição e cuida de temas que são importantes para sua região, como a segurança pública com a polícia militar ou a criação de grandes regiões metropolitanas. E na base, a nossa grande inovação, os municípios. Eles são um governo mais próximo da gente, responsáveis por aquilo que mexe com o nosso bairro. O ônibus que a gente pega, a coleta de lixo, a creche das crianças. E aqui tem um ponto que é fundamental não confundir, hein? Soberania é uma coisa, autonomia é outra. Soberano é o país, a República Federativa do Brasil. Já a União, os estados e os municípios não são soberanos. Eles são autônomos dentro desse grande acordo, cada um com as suas responsabilidades. E essa autonomia toda se manifesta de 4 jeitos principais. Primeiro, o autogoverno, que é o poder de eleger os próprios governantes. Depois, a auto-organização, para criar as próprias regras do jogo, como as constituições estaduais. Tem também a autolegislação, que é o poder de criar leis. E, por fim, a autoadministração, para cada um cuidar da sua própria casa, do seu dinheiro e dos seus serviços. Ok, mas com tanta coisa para fazer, como é que a Constituição separa o que é a tarefa da União, dos estados ou dos municípios? Parece complicado, né? Mas existe uma regra de ouro para organizar essa bagunça. Essa regra é o princípio da predominância do interesse. E a ideia por trás dele é, na verdade, bem simples e até elegante. A tarefa fica com quem tem mais a ver com o assunto. É um jeito de garantir que a decisão seja tomada pelo nível de governo que entende melhor daquele problema específico. Funciona assim: se o interesse é nacional, algo que afeta o país inteiro, como declarar guerra ou paz, bom, aí a competência é da União. Agora, se o interesse é mais regional, afetando um grupo de cidades ou uma área específica de um estado, a responsabilidade cai no colo dos estados, tipo gerenciar um rio que passa por vários municípios, por exemplo. E por último, se o interesse é bem local, da vida da cidade mesmo, aí a tarefa é do município. Coisas como as regras de construção ou o horário que o comércio pode funcionar. Beleza, o princípio geral a gente já entendeu, mas vamos ver agora como a Constituição pega essa ideia e transforma em regras práticas, classificando as responsabilidades em tipos diferentes. A Constituição cria tipo um cardápio de competências. A exclusiva é aquela que não dá para passar para ninguém. A privativa, embora seja de um só, pode ser delegada para outro. A comum é quando todo mundo tem que trabalhar junto, em colaboração.
E a concorrente é quando mais de um pode criar leis sobre o mesmo assunto, mas seguindo uma certa hierarquia. Vamos ver na prática. A União, por exemplo, tem a competência privativa de legislar sobre direito penal. Faz todo sentido, né? As regras sobre o que é crime têm que ser as mesmas no país todo. Assim como só ela pode fabricar dinheiro ou cuidar dos correios. Já na competência comum, a gente vê a cooperação acontecendo. Cuidar da saúde, por exemplo, é uma tarefa que envolve o postinho do município, o hospital do estado e as políticas do Ministério Federal. Todo mundo tem que atuar junto para a coisa funcionar. E na competência concorrente, a coisa funciona como uma construção. A União age como arquiteto, ela desenha a planta geral, as normas gerais da lei. Aí os estados e o Distrito Federal entram como engenheiros, detalhando e adaptando essa lei para a realidade de cada lugar. E depois de toda essa viagem pela Constituição, a pergunta que não quer calar é, no fim do dia, por que essa organização toda importa de verdade para a nossa vida? Olha, o jurista Dirley da Cunha Júnior resume isso muito bem. O nosso sistema é complexo porque ele está sempre buscando um equilíbrio muito delicado. O equilíbrio entre ter um país unido, com regras que valem para todos, e, ao mesmo tempo, garantir que as necessidades de cada cantinho do Brasil sejam ouvidas e atendidas. E isso nos deixa com uma última reflexão. Será que esse arranjo todo, essa dança complexa de poderes entre União, estados e municípios, é de fato o melhor modelo para um país com a nossa dimensão e a nossa diversidade? A busca por esse equilíbrio perfeito, na verdade, é um desafio que continua até hoje.